Fala galera, sejam muito bem-vindos ao PlannerCast, o podcast que veio para revolucionar o mercado dos planejados. Meu nome é Jaque Lucena. E o meu é Renato Dias. E hoje a pessoa veio aqui, já chegou e falou assim, eu sou a pessoa que nunca quis sair do ramo, quero meu troféu. Toma, vai ter que ter troféu, hein, diretor? Você se bota vira. um troféu aí pra ele. Você quer emprestar a medalha pra ele? Mas o cara também é uma garba elegância, hein? Não é, menino? Que é isso? É uma chiqueza que só. é isso, rapaz, no estilo. Seja muito bem-vindos, Alex Rodrigues. Aê! Beleza, Alex? Ele tem o troféu de quem nunca quis abandonar o ramo, então... Pois é. Exatamente, né? Porque isso é uma raridade. Além de ser uma raridade, gente, ó, motivação pra Não, vocês peraí, aí, hein, vamos meu? corrigir a frase. Não é troféu de quem nunca quis. Porque querer, eu acho que todo mundo quer quase todo dia. É troféu de quem nunca abandonou. Nunca abandonou. Quem resistiu, né? Isso, Resistiu de quem até. resistiu. Boa. Não caiu em tentação. E é isso aí. mesmo. Você nunca... Desde quando eu entrei, em momento nenhum. Aí cai naquela do Revolted. Quanto tempo você tem? Um mês. Seria bom. Eu acho que se fosse só um mês, talvez não tinha conseguido. Quanto tempo, Alex, você tem? De 12 ramo? anos, 12. 12 anos. 12 é um bom número, hein, gente? Desde quando eu comecei como trainee, agora, janeiro de 2023, 12 anos. Nossa. Caraca. O pessoal vai olhar de lá e vai achar que você começou com 12 anos de idade também, porque você tem cara de novinho. Cara Não sei de se você novinho. já ouviu isso. Mas é, Ó, normal. pela foto que ele me mostrou, realmente ele parecia ter 12 mesmo. Quando ele A gente tinha, né? Quando ele começou. É. Te mostro as minhas fotos mais novo, hein? Quantos anos você tinha quando você começou? 18. 18 anos, Exatamente cara. 18. A gente entrando faz pro a mercado conta de aí pra ver trabalho. quantos anos ele tem hoje, tá? Nossa. Como não é mulher, não tem problema. É verdade. 18 anos. E Alex, 18. você começou como? Era alguém do, sei lá, do ramo? Acho que era o Já pai tinha- dele, era dono da loja. Ah, é? Seu pai era dono da loja? Não. Como é que era a Não. história? É engraçado porque cada um tem uma entrada no ramo diferente, né? Sim. A minha foi bem inusitada, assim, ó. Hum. Quando eu fiz 18, eu consegui uma oportunidade com um tio meu, que era vendedor, mas não era do ramo. Certo. Tá. Ele era um ramo de vendas, e era ramo de vendas de câmera de segurança, alarme monitorado, porta a porta na rua, estabelecimento por estabelecimento. Certo. Entendi. Aí, querendo trabalhar, né? Você tá com 18, aquela pressão social, né? Sim. E também pra você querer fazer suas coisas também. É isso que eu ia Normal, falar, né? né? Lógico, Você quer começar a sair, Sim. quer um tênis de marca. É. A não ser que seus pais, eles eram Não, ricos? não. A Aí ele mesada fala- era alta? Aí ele fala, era. Ah, então tá bom. Aí é foda. Não era. Mas não era, não. Tamo no comum, né? Não era. E ok, vamos lá, tio. Quero aprender como que funciona a venda. Certo. Novo de tudo, 18 anos, não sabia nem falar, nunca tinha vendido nada. Nenhuma Você bala. já tinha trabalhado até então ou não tinha trabalhado ainda? Não tinha trabalhado. Tá. Entendi, legal. Só com 16 anos, uma coisinha ali, mas mercado de trabalho não. Tá bom. Tá bom. Mercado de Uhum. trabalho não. E a gente foi nessa empresa e eu comecei, primeiro mês ali aprendendo, junto e tal, aprendendo, começando a me desenvolver mais em falar com as pessoas, né? Entender como que era vendas e tal. E você já falava ou você Era meio mais tímido? tímido? Fui se soltando aos pouquinhos, a gente começou a ir pra rua, primeiro mês aprendendo, segundo mês eu já comecei a tirar os primeiros pedidinhos ali. Ó, que legal. Ó, entra aqui e tal, os macetes de venda. E vendas é aquilo, né? Você se apaixona. Primeira vista, não tem jeito. Você começou a vender o combustível de você continuar. É. Ok. Um belo dia, num sol de 39 graus. Nossa senhora, que delícia. Gostosinho. Eu todo de social, que a gente trabalhava de social, né? Nossa, na rua. É, e rua, assim, eu digo que o melhor vendedor, o vendedor raiz, ele é o vendedor porta a porta. Porque é muito mais difícil do que um vendedor Com que certeza. tá na loja, que o cliente vem até nós, né? Com certeza. Ele toma muito mais não, ele tem que ser mais perseverante. Então é o mundo de guerra. Você aprende. Porque você, nesse caso, o vendedor tem que criar o desejo, a vontade. Porque a pessoa não Não foi É atrás, muito né? mais tá lá na desafiador. casa dela. Eu hoje vou comprar um alarme. Vou Não, comprar né? uma- Precisa. É, não. Você tem que criar o desejo de quem nem tava pensando Nem em fazer nada. pensou em nada. Sim, era bem Você difícil. tem razão, é 18 raizona anos, mesmo. é que é a vontade, né? Vontade, 18 anos, vamos trabalhar e tal. E eu fui bater, né? Bater na loja de imóveis planejados. Aí eu entro, Ah, o vendedor projetista, que era um vendedor, e o gerente. O fundo da loja, que era o dono da loja. E aí eu comecei a conversar com o vendedor ali, que a gente já usava sinestesia, só que eu não sabia como se chamava, né? aham. Entendi. Não, que legal esse projeto que você tá fazendo aí. E quando eu tinha 16 anos, eu havia feito um curso, aqueles cursos profissionalizantes de AutoCAD.
Olha que interessante. Legal. Entendi. E aí eu já entendi um pouco da leitura de planta, e eu vi que era uma coisa meio semelhante, e comecei a conversar com o projetista. Inclusive, esse projetista agora, ele tá morando no Rio de Janeiro, um grande amigo meu. Que legal. Posso falar o nome? Pode. Claro, pode, manda Fernandinho beijo. Beiramar, um beijo. No final de tudo, ele não era uma boa referência pro ramo, não. Agora eu não sei se você quer falar o nome. Brincadeira. Pô, Alex. Mas foi com ele que eu aprendi. Tá Bom, bom, você que tá aí... Dá um você- mérito pro cara, vai. Rafael Baruti. Ele, Boa, sabe. Rafa. Ele sabe que eu amo ele é Rafa. Show, Rafa. Ó, depois manda pra ele um beijo, Rafa. Aí comecei a conversar e ele falou, cara, aqui é o Promob, a gente trabalha Tá. com interiores, vende os móveis planejados. Cara, eu não sabia que era nada de ramo. Menino Caraca. novo, de Itaquá. Aham. Cara, é diferente do São Paulo, não tinha essa vivência do dia a dia. Eu achava que casa completa, quando eu via essas placas, era o cara ia comprar uma casa. Ah, Nossa. Cru de tudo. Certo. Aí eu comecei a conversar com ele, me apresentando como funcionava. Eu falei, cara, eu já fiz um curso de AutoCAD, conheço um pouco mais. Só que essa loja, olha que incrível isso. Era uma loja que estava no início e eles estavam precisando de pessoas para começar a trabalhar. Tá. Eu não sei que brilhou na cabeça dele ali e falou, cara, uma oportunidade de repente de chamar esse rapaz. Olha, aqui a gente tá precisando de um trainee. O Rafael, ele era gerente ou era Vendedor. o vendedor? Vendedor. Cara, que legal. Aqui funciona dessa seguinte maneira, eu vi que você é um rapaz que você já conversa bem, você já chegou aqui conversando comigo, Tá. já entende um pouco de projeto. Aí chamou o gerente. E era o dono da loja, chegou, veio conversar comigo. E do nada a gente estávamos fazendo uma entrevista de emprego. Nossa. Eu fui pra vender, eles acabaram vendendo pra mim. não, 2 vendedores juntos, né? E aí, aquela tentação, cara. Eu tô no sol social, andando, tomando não. Olha aqui a loja bonita, montada. Na época era Dalmobile, a loja tava bem montadinha, no Tatuapé Uhum. e tal. Social, televisão, ar-condicionado. Ele falou que o cliente vem até mim. Opa! Aí eu falei, tá, mas a pergunta mais importante. Como são os ganhos? Porque assim, né? Nesse ramo, vocês sabem como funciona. Sim. Claro. O que tem de conversador... É uma honestidade tremenda, né? Inclusive, não acreditem quando o projetista falar que ganhou astronomicamente grande, procura ver. Pede pra abrir o Zcode, pede pra abrir o Promob. Não, eu quero ver se é isso mesmo. O pessoal conversa bastante, né? Então ele começou a falar, ó, aqui é assim, você tem possibilidade disso, só que vai depender de você. E eu falei, cara, tô aqui, uma oportunidade diferente, abracei. Tá. A gente vai te fornecer uma ajuda de custo e tal, e foi onde eu iniciei no ramo. Que legal. Putz, que legal, cara. Como Que treinei legal. do zero. Pesquisa lá, o que é MDF, MDP. Pesquisa o que é cooktop. Desde o início, do zero mesmo. Realmente, treinei do zero. Pesquisa lá. É isso aí. Pesquisa Como é que lá. foi? O pessoal te deu um computador, a internet falou, se vira. É, do começo, Computador, né? internet, Te promove. deram o computador? Tinha uma mesa com o computador lá. Ah, que ok. bom, É viu? que eles estavam Porque- precisando, né? É, porque então, a- realmente. Porque normalmente o pessoal tá vindo aqui, ó, nem computador Não tinha, então eu já comecei bem já até. começou bem. bem. Pesquisa os princípios básicos, né? Onde você inicia, porque eu não sabia realmente nada. E aí, depois disso, você vai começando a ensinar e tudo mais. Só que é o que eu falo, né? Hoje, cara, o tempo vai passando, o ramo vai mudando, né? E hoje você consegue ter mais instrução sobre como é o ramo, a loja que você entra. Às vezes você consegue uma gestão legal para te dar uma diretriz. Sim, Que Verdade. naquela época, em 2011, não tinha nada disso, cara. Não. Era muito mais difícil. sim. Sim. Foi o que a Jaque falou até esses tempos num podcast. Você era jogado na loja e você tinha que aprender com o ambiente. Isso. É. Era muito mais difícil. Ainda bem, agora eu entendi porque você agradeceu o Rafa, porque além dele te colocar lá, colocar no né? meio. Te colocar no meio, eu imagino que ele foi com a tua cara e te ajudou. Foi. Ensinar medição, montar projeto, fazer parede, por aí e tudo mais. Ah, que Nossa, legal, cara. que legal, Te deu um fantástico. suporte legal. E é legal isso que você falou, até pra gente dar uma pincelada nisso. O quanto às vezes o vendedor de imóvel planejado, ele não dá valor a essas facilidades que a gente tem, né? Esses benefícios, eu vou usar assim, em relação a outro tipo de venda. É, Porque igual você tá falando, né? Eu tava ali, eu trabalhava externo, trabalhava no sol. sim. Você tinha que criar o desejo, criar a vontade da No pessoa sol de e na comprar chuva, né? no sol e na chuva. Quando eu tava na chuva, não dava pra trabalhar. Porra, Você falou que trabalhava de social. De social. Você Social. imagina 39 graus o cara de social, velho. Isso.
E aí, de repente, você vai trabalhar num ambiente muito mais confortável, porque loja de móveis planejados, assim, pode falar o que for. A grande Sim. maioria sempre tem uma mesa, uma cadeira, um ar-condicionado, né? Por causa do cliente. Se não tiver o ar-condicionado, pode cobrar. Tem que ter. Tem que ter, né? Pelo preço que a gente vende o nosso móvel. Sim. Além de tudo isso, você ainda tem uma possibilidade de ganho maior, né? Sim, foi isso que eu enxerguei. Você consegue lembrar, só pra gente ter uma ideia Total. aqui, assim, de quanto que você tirava se você vendesse muito bem As a câmeras. câmera? Então, mas olha que incrível. Eu digo que eu coloquei o ponto da câmera, mas eu fiquei 2 meses apenas. Muito pouco. Ah, entendi. Então você nem 2 chegou... meses, eu acho que no primeiro mês ali, um salário mínimo da época, no segundo mês eu vendi, eu consegui fazer uns 2 mil de salário. Tá. Entendi. Não era ruim, vamos dizer que Sim. iniciando, Não, 18 anos. Mas quando me falaram sobre o móvel, foi o de brilho os olhos. Sim. Né? Só que eu não tinha ideia de realmente o que era nada. Eles contam as partes maravilhosas, né? Só conta o conto de fada ali, né? Aquela coisa linda, né? Fora que, né? O ramo, ele vem mudando muito. Então, naquela época, ainda tinha muito essa cultura de... vendedor só aprende você batendo. Era bater em vendedor, era bater em cliente. Cara, o que eu vi de coisas, assim, era muito diferente o ramo. Entendi. Né? A cultura que ensinavam era diferente. Era. Você tem razão. O negócio era bater e sair. Toma lá da cá, né? Um Sim. bateu aqui, eu vou bater no outro também, o outro. E o engraçado é que o vendedor que não batia, ele não prestava. Sim. Por mais que ele vendesse. Por mais que ele vendesse, ele não prestava, ele não era o bom. Ele era ensinado a bater. Inclusive o lojista que não aprendeu que o ramo mudou, que os clientes mudaram. Não é só você pegar, você chegar no cliente, você querendo vender, fazer o cara se constranger, que é o que funciona. É todo um contexto. Primeiro você tem que servir para depois cobrar a venda, para você buscar a venda. Exato. É muito diferente. Falou tudo. Falou Isso é tudo, verdade. falou bonito. Pegou esse Reels aí, E diretor. quem não se acostumou com isso ficou para trás. E tem um monte de gente que nos dias de hoje ainda tem essa cultura antiga, cara. Pois é. Épocas de WW, épocas de Grupo Lima, que eram coisas grandes naquela época, que era dito, né? Eram referência do pessoal. Isso, Mas o ramo mudou. Mudou demais. E é igual o Renato costuma falar, né? Não só o nosso ramo mudou. A sociedade como um todo mudou. Sim. As pessoas mudaram. Pessoas mudaram. E Então, não a adianta- gente mudou enquanto comprador também. Com É certeza. porque normalmente a gente não compra móvel planejado, né? A gente mesmo. Meio raro. É difícil. Casa de Ferreira, espeto de Meio, pau, né? meio raro. A gente vê tanto móvel planejado que não dá nem pra dever em casa. Então não rola. Não se encanta mais, né? Não, vou fazer normal. mesmo. Qualquer coisa aqui que tá bom. E aí, como é que foi que saiu? 12 anos aí se passaram. E qual foi a sua experiência para vocês saberem, né? Para ele chegar aí como lojista. Porque hoje você vem aí, você tem sua própria loja, né? Lá na sua cidade mesmo, onde você... Itaquá, né? Onde você mora, não sei se é onde você nasceu. Mas como é que foi essa trajetória? O que você passou para chegar até aqui? Cara, se eu for falar, dá umas 3 horas Não, de faz dia, um né? resuminho, então. Então faz um resuminho. Tem que resumir. Conta as melhores partes. Tem que resumir bastante. Não, faz assim, ó. Conta uma parte boa, parte ruim, uma parte boa. Parte boa e parte ruim, né? Bom, gente, na verdade, né, como eu falei, naquela época eu enxerguei isso muito como uma oportunidade. Porque como eu comecei com trainee, foi o que eu tava comentando. Eu chamava o meu gerente pra saber, cara, vê se eu já tô atendendo bem, se eu já posso atender um cliente mais de potencial, se eu já, a forma que eu tô falando tá passando segurança. Eu conseguia, eu tentava me esforçar para estar pronto o quanto antes. Tá. Então, desde novo, né, como eram as lojas em São Paulo, eu vinha de Itaquá, já demorava 2 horas de ônibus, de trem, pra chegar em São Paulo, pra ir, e 2 horas pra voltar. Inclusive que, quando eu entrei pro ramo e consegui essa oportunidade de iniciar, eu ainda estava cursando meu último ano da escola. Nossa. Tinha repetido um aninho ali, tava no último ano, e aí começa, né? Poxa, você tem chance de ganho disso, cara, daquilo. E eu realmente comecei até vender bem no primeiro ano. 18 anos, um menino de Itaquá, começa a ganhar os seus 4, 5, 6 Rico? mil, que na época, cara, muita grana. é muito dinheiro. Muito Muita dinheiro, grana, rico. sim. Ficou rico. Deslumbrou. Sim. E aí eu não quis estudar mais. Ah, Inclusive, não eu não precisa. dou essa dica pra ninguém, tá? Estudem, terminem a escola, se especializem, façam um curso bom, porque assim, conhecimento hoje é tudo. Hoje é Não tudo. vou falar que eu me Concordo. orgulho, não, mas
Foi o que aconteceu, foi a parte da minha história. Sim, tá certo. exatamente. Tá certo. Então, abandonei, comecei a me dedicar na loja, abria, fechava a loja cedo e tudo mais. E depois que eu saí dessa primeira loja, foram poucos meses, eu fui pro shopping. Eita. E é uma grande escola o shopping, né? Eu Inclusive imagino que seja, eu nunca quis encarar o shopping. Pois é. Quem é o vendedor de shopping, eu digo que o shopping ele é muito mais difícil do que você vender do que numa loja de rua. Uhum. Porque o shopping ele é muito mais... exige um pouco mais de estratégia do vendedor. Porque o cliente acabou de entrar na sua loja. Ele deixou a planta, você começou a conversar com ele e tal. Vamos dizer que se você não fez o projeto, você pegou o briefing dele ali, você fala, nossa, senti que esse cliente vai comprar. Aí ele saiu da sua loja e entrou na Italina. Aí você vê ele saindo da Italina e entrando na outra. Então, você tinha que Brocha, né? ir um pouco mais, trabalhar mais estratégias. E nisso eu fiquei acho que uns 4 ou 5 anos no shopping. Nossa! Foi quando eu comecei a desenvolver um pouco mais o hábito vendas e tudo mais. E eu vou te falar, cara, eu já passei por bem umas 8, 9 lojas. Tá. Dos 18 até agora, os 30. E as referências que eu tive não eram boas referências, vamos dizer que os projetistas, as pessoas ao redor, referências boas que hoje você enxerga muito no mercado. Por exemplo, eu queria ter pessoas igual vocês aí que têm um conhecimento sobre o ramo, que te ensina você a ter uma educação financeira, que ensina você, esse ramo é possível você conseguir coisas boas. A cultura da época criava pessoas indisciplinadas, enfim, indiretamente. Sim. Não que Concordo. ensinava você, mas você estava num ambiente de pessoas indisciplinadas. Financeiramente, comprometimento com loja, aquela cultura que ficava só reclamando e tudo mais. E isso foi um pouco mais dificultoso. Não, vamos você dizer tem, assim, você tem de mim razão. na época. E que fazia até a gente olhar pro ramo como se aquilo fosse ruim. Não como se aquilo fosse bom. Era difícil de você conseguir enxergar só as partes mais positivas, que tem muitas. Tem Isso. muitas. Isso. E era uma cultura tão terrível. Eu vou usar a palavra terrível porque era ruim, né? Era uma cultura tão ruim porque a gente que não é de família rica, então a gente não tem essa cultura, tipo, eu ganhei um dinheiro aqui, eu vou guardar esse dinheiro, vou investir esse dinheiro, não tem essa cultura. Então a gente ganhava aquele monte de dinheiro e sumia com aquele monte de dinheiro. Cara, é o que eu não vou nem Exatamente. falar gastava, porque ele sumia. Hoje, essa cultura da ostentação, eu acho que a É. gente vivia isso de uma maneira assim Constante, tão né? forte É. que você criava como se fosse uma roda dos ratos que você era obrigado a gastar o dinheiro pra você querer vender, pra você ter mais dinheiro pra gastar O próprio gerente e os lojistas faziam isso com a gente. Isso. O meu Eu primeiro lembro gerente... dele falar assim, você precisa comprar um relógio, você precisa comprar um carro, você precisa comprar não sei o quê. Eu vou te falar o que aconteceu comigo. O meu primeiro gerente. Eu entrei, acho que eu tinha uns 4 meses de loja, ele falou, vamos ali, no outro shopping. Porque o shopping Aricanduva, ele é integrado com o shopping Aricanduva o Interlar, junto com o shopping de Isso. móveis, né? Isso. Parecido com o De que é móveis aqui. de roupa, isso. É. E ele falou, vamos lá. Ele foi na loja, ele fez eu comprar um terno. Aí, ó. Eu tinha um cartão de crédito, eu falei, mas por que eu comprei o terno? Você vai ter uma dívida. Você vai entrar numa dívida. E nunca é o termo mais barato, né? Ah, enfim. E aí, é aquilo, né? Só que o vendedor, ele tinha muito essa política de que ele achava que todos os meses iam ser bons. Isso, cara, é onde Isso tá é onde complicado. ferra. É. Né? Primeiro, que não dá pra ser o vendedor que vende bem um mês e no outro mês coloca a touca do salário. A gente fala touca do salário que é um mês pra ganhar, um pra gastar. Aí você vai voltar a vender só no outro mês. Já fica tudo errado. Entendeu? Então, buscar ter uma média e ter uma disciplina financeira, cara, é fundamental. Consegue ter sucesso nesse ramo. Consegue. E até você aprender isso, Não você demora. apanha muito, você perde tempo, perde dinheiro, e você fala, cara, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, como mais novinho, Tava milionário. Não é verdade? Exatamente. É isso que eu penso. Nossa. Foda, velho. Então, hoje quem entrar aí como trainee em alguma loja, você já tem essa consciência, aprende aqui com a gente aqui no Mercados Planejados, tem o nosso curso também que ajuda bastante, porque além de ensinar a vender, a Jaque dá várias dicas lá de como você administrar tudo isso. Então, aproveita aqui que já tem mais ou menos quase quantos anos juntos, não é isso? 30 e poucos, quase 40? É quase 40. Quase Renato. 40 Nossa, anos, Renato, eu não gosto quando você você faz fica eu à parecer frente. velha. Já que eu Meu tava dando um Deus recado do legal céu. aqui pro povo. Mas não mexe com a minha idade. Toca no gente, fogo. Não dá com a minha idade. Ô, Ela- Alex, mas você tem razão. Tudo naquela época
E não é só naquela época, não. Ainda tem loja que funciona assim. Funcionava de uma maneira para que você gastasse o seu dinheiro, para que você precisasse do seu dinheiro. Eu não sei se foi para você ou se foi pro Ricardinho, que o nosso chefe chegou e falou que tinha que comprar um carro. Foi pra mim. Foi pra você, né? Só que você não caiu nessa. Não né? caí nessa. Mas falou, Mas você ele tem que falou comprar assim, um carro. você precisa comprar um carro. Sim. Eu falei, não preciso, não tenho necessidade. Aí ele, você precisa sim. Se você Resumindo, não fizer uma dívida, você não vai vender. Eu falei, eu tenho minha filha. Aí eu já tenho minha meta, meu combustível pra cada venda. um tem a sua motivação, É. né? Exatamente. Aí eu não caí na dele por causa disso, senão eu tinha caído. Resumindo, essa parte era muito mais complicado devido a isso. Porém, aquela, né? Você vai evoluindo e eu comecei a me aproximar de pessoas que tinham pensamentos diferentes e que enxergavam os lados bons do ramo. Legal. Entendeu? Por isso que você não saiu. Eu comecei a me desintoxicar. Legal. O meu ponto-chave que foi quando eu percebi, cara, realmente eu me libertei de pessoas que Me mais atrasavam, difíceis. né? Eu, na vez, num sábado, vendedor, aqui, doido pra pegar um cliente de porta, que naquela Aham. época era muito porta, não era É. hoje a rede social que te coloca um monte de cliente, não. Hoje eu vou pegar o primeiro cliente. E eu tô na vez, na porta ali, o vendedor do meu lado. Veio aqui, mas é que tá foda, que essa empresa não investe, não tem cliente, o patrão atrasou o pagamento. Eu, cara, no sábado eu tomei um cafezão de manhã pra pegar a vez do cliente e o cara vai... Ah, não, ele ouviu. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você tá insatisfeito, cara, demonstra a sua insatisfação pra lá. Não venha apagar minha luz, não. Boa. Porque, cara, se você ficar perto desse tipo de pessoa, você vai se tornar um deles. Não tem jeito. É isso. Tem que se distanciar. E aí foi quando eu comecei a enxergar o ramo de uma forma mais diferente. Eu tive muita referência de pessoas boas, mas também tive muita referências ruins. Então a gente tem que saber filtrar ali o que É o boa. que começa melhor. Não é à toa que eu fui conseguir comprar meu carro depois de 3 anos no ramo. Até que eu aprendi a parte, né, tem uma educação financeira melhor. E aí foi quando eu comecei em mais lojas. Já passei por parte de loja que vendia público de tickets mais altos e mais baixos. Então, assim, em loja você vê de tudo nessa trajetória. Verdade. E vai te preparando. E eu digo assim, hoje, um dos fatores mais importantes de toda a loja é um time de vendas forte. Isso. Eu sou suspeita a falar porque o meu estopo, ele é comercial. É chão de loja, é vendas, isso, cara. Mas se você hoje consegue ter uma disciplina de uma equipe bem formada, com uma cultura de uma empresa bem alinhada, é tudo. É tudo. Concordo. É. Porque, às vezes, quando uma pessoa muito técnica, ela começa a... Eu digo isso porque eu sou mais técnico do que comercial. E aí, quando você pega a sua loja, a sua vontade é só organizar. A sua vontade é só gerenciar. A sua vontade é só deixar tudo muito perfeito. E aí, se você não vende, você não tem Não o que adiantou nada a gerenciar. organização. Você não tem o que organizar. Você não tem o que... Então, realmente, o coração, negócio, né? o coração é venda. Não tem salário para liberador, não tem salário para medidor, não tem salário para montador, ninguém ganha. Não É tem isso, jeito. é Se isso. você não vende, só que aquela, né? O negócio também não pode ser radical, né? Não. Tem que ter uma boa É. venda, mas no contexto geral. É que né? tem que estar com o pé no chão, né? Exatamente. Por isso que hoje, depois dessas experiências todas, os vendedores da loja, né? Eu passo essa cultura que o fator não é vender. Vender é muito importante. É a base. Mas tem que cuidar de todos os processos, cara. E eu vou te falar, quando o vendedor ele começa a ter esse contato, que ele sabe que ele vai ter que falar com o medidor, vai ter que falar com o liberador, vai ter que ter essa comunicação. A responsabilidade da venda é dele, né? Aí, às vezes, o vendedor fala, nossa, Alex, mas eu tô com tanta coisa na cabeça. Eu falo, só tem problema quem vende. Se você não quer ter problema, Exatamente. não dá. Então, Exatamente. uma coisa não condiz com a outra. Se você tá tendo um monte de problema pra resolver, é sinal que você tá Você vendendo bem. vendendo, E é legal isso que você tá falando, porque até o próprio... É o Caio Ribeiro? Ribeiro não é o sobrenome dele? Eu sou péssima de nome. Carneiro. Carneiro, aí, ó. Tá vendo como eu sou ótima? Ribeiro O Caio é Carneiro. O Ribeiro é do futebol. Ah, desculpa aí. Ele fala muito que a venda, ela só termina quando você entrega aquilo que você prometeu pro seu cliente. Isso. E a gente, até então, tinha na cabeça que a venda terminava quando você assinava o contrato. O contrato. Assinei o contrato, a minha parte como vendedor tá feita. Toma aqui, entregava pro gerente, pro lojista e falava, o BO agora é teu. É. E o que você tá falando é exatamente isso. A venda, o processo dela só termina quando a gente entrega o produto. E no nosso caso, o nosso produto
Ele a é mon- medição, é projeto técnico, É que, é é que até montagem. então a gente achava que vendia produto, né? Isso. E a gente não entendia isso. A gente entende hoje que a gente vende serviço. Sim. Então é diferente. Sim. O serviço ele só é concluído depois que o cliente fala, tá ok. E assinou tem uma no final. ênfase. E o nosso, em específico, ele ainda não termina quando tá montado na casa do cara. Porque beleza, finalizou, montou, o cliente assinou o checklist de montagem. Se depois de 4, 5 dias ele te mandar uma mensagem no WhatsApp, Desregulou a porta. tem um negócio aqui, Sim. resumindo, não Sim, terminou, né? sim, Então, exatamente. é o casar com o cliente. Esse nosso ramo a gente É. casa, sim, se você quer se trabalhar certo, né? É, Porque quem tá preocupado só em vender ou virou as costas, já era, não tem jeito. é isso aí. E o legal disso é que você pode olhar, e aí vamos pegar isso que você falou, né? De você olhar pro lado bom e você olhar pro lado mal. Você pode olhar só pro lado da preguiça e falar, isso é de saco, Cansei. vou ficar com esse cliente até... nananã. Ou você pode olhar pro lado de que se esse cliente tiver essa experiência completa de uma maneira bacana, ele não vai lembrar da loja, ele vai lembrar de quem vendeu pra ele. Sim, E aí quem é que ele vai indicar? sim. Quem vendeu pra ele. Hoje Ele o- jamais vai falar o nome da marca que ele É, comprou. da marca. Ai, comprei, sei lá, A loja. Nil, Ele não vai Italina, falar. comprei o Mercados Planejados, comprei... Não, Não, ele vai comprei com o Alex, comprei comprou com da o Estúdio Renato. Decorale, Não vai falar. Não vai Ah, quem é Estúdio Decorale? ele vai falar com a pessoa. É, o Alex, Como é o é nome a... do vendedor lá? Ah, tem bastante, tem a Joana, tem a Letícia. Então ele vai lembrar da Joana, vai lembrar da Letícia. É assim. Exatamente. Sim. E aí é onde você consegue mais indicação, mais força. É a sabedoria que o vendedor ele tem que ter na cabeça dele. Por quê? Se ele trabalha certo, não é fácil você trabalhar certo. É dar trabalho. Dá Mas trabalho. só que isso te dá um retorno fora do normal. Isso. E hoje, a preguiça, a zona de conforto, ela deixa os vendedores a querer só fazer o que é menos trabalho. Dá trabalho você cuidar dos processos, você tentar deixar o final redondinho para não dar problema, conferir com o cliente, tirar as dúvidas. E mesmo depois que montou, liga pro cliente, ó, ficou tudo certo aí, você não tem uma indicação para me passar? Porque o que acontece? Hoje, o vendedor, ele tem a questão aqui, ó, principal. O medo de perder ser maior do que a vontade de vender e ganhar. Isso. Então, quando você deixa o medo de você perder, ai, será que vai ficar caro o projeto? Será que eu não vou conseguir trabalhar com esse cara? Vai dar um baita trabalho esse projeto grande? Se você deixa a sua vontade de vender maior que isso, cara, eu vou pra cima, vai dar certo, eu vou acreditar, funciona mais que tudo. Essa é a mágica do negócio. Quando você deixa o medo mais do que a vontade, não dá certo. Não dá. É. Eu vou usar de exemplo aí. Às vezes eu pego aquelas plantas gigantes de arquiteto e falo, caralho, pô, vou ter que orçar tudo isso aqui, meu Deus do céu. Só que, ó o que eu faço na minha cabeça. Eu faço exatamente o que você falou. Cara, isso aqui vai dar uns 200 pau, velho. Lado bom. Porra, você tem que pensar no número, É o velho. combustível do vendedor. É. Na hora que você pensa isso, você começa a fazer. É rápido. É o combustível do vendedor. É. Se você não consegue hoje ter esse apetite, né? Essa vontade de você ver o seu número crescer cada vez mais, cara, não funciona. E é o que eu digo. É o vendedor projetista. É o que eu falo. Por que a palavra vendedor, ela vem antes da palavra projetista? Ah, Não que porque- não seja importante você ser um bom projetista. Claro né? que é. Você tem que encantar, Claro você que tem é. que fazer um render bacana, você tem que entender de projeto, parte técnica. Mas, cara, se você não for um bom vendedor, Não vai um bom adiantar nada. leitor de pessoas, um cara que usa estratégia, não vai adiantar. Não adianta. Muitas vezes a pessoa fica tão focada no restante que não foca na venda. E também, não adianta você chegar aqui, vamos supor que a gente senta numa mesa, vai tomar um café, tomar uma cerveja, tá conversando. Ah, porque o meu projeto é lindo. Ah, porque eu fiz tal coisa. Ah, porque não sei o que. Tá, você vendeu. Aí entra Aí no- chega o outro que de repente nem sabe fazer o projeto, mas vende. Mas vendeu. Você sabe qual que é esse aí? Que eu vou falar pra vocês. É o vendedor figurão. Figura. Você sabe o que é o vendedor figurão? Não, É. não sei. Essa pra mim é nova. Essa daí é nova. Eu só conheci o Pinga até agora. É. Tem uma similaridade. Olha, o figurão é o seguinte, é aquele cara que ele tem um papo de vendedor, ele conversa como vendedor, ele fala sobre o ramo, sobre isso. Ele usa um relógio de vendedor, um sapato de vendedor, ele se porta como vendedor. As histórias que ele conta são maravilhosas. Mas ele não vende. Você não Ele vê- não só que vende. você não vê resultado. Ele não vende nada, ele só É. conversa. Realmente acho que ele é primo do Pinga. E esse ramo tá cheio de figurão, cara. Tá cheio Não. de figurão. É igual aquele menino que chegava na escola pra jogar bola com chuteira, caneleira, só que você ia ver o futebol, não tinha. Puta, tô falando de você, hein, diretor? Então, Não, o diretor jogava bem. não, pô, é porque a bola para. era dele. Ai, não.
Eu não sei pra que contar essa história pra você. Mas você tem razão. É verdade. Tem muita gente assim. E a gente tem que tomar cuidado, porque não dá pra ser nem um lojista. Diga, querido. eu ia Você falar- quer me cortar? Me corta. Não, Vai lá, cortei. me corta. Sabe o que é engraçado? O diretor adora quando o Renato Não, me mas sabe o que é corta. engraçado? Esses figurão aí, normalmente, os lojistas gostam deles, né? Gosta. Eu não sei Porque porque, ele eu queria sabe se entender vender, por quê. né? Então, na verdade, assim, tem lojista que ainda compra a ideia de vendedor conversador. Porque tem aquele que gosta de ficar dando tapinha nas costas. Não, eu tô com um monte de cliente. É o vendedor. Só que ele vende mais pro patrão do que pro cliente dele. Isso. Eu tive um gerente que passou pela empresa aí que era assim, cara, Eu conheci um. final de semana eu tenho 15 clientes, já tô agendando mais 2, tem essa externa e 2 medição. Isso na terça. Quarta, já tinha 2 desmarcados. Quinta, só tinha mais uns 10 que tava confirmado. Chegava no dia, vinha 2 clientes pra loja. Nossa. Então, esse ramo tem que saber muito desse discernimento do que é conversa, do que é realidade. Então, vê o resultado. Não tem Tem jeito. resultado. E isso também funciona pro próprio vendedor. Inclusive, um dos fatores que eu perdi tempo e depois de um tempo, né, passou-se muito tempo, eu percebi que eu me arrependi demais foi ter me submetido a trabalhar em lugar que não me valorizava, que era empresa que pagava errado. Cara, eu passei por tanta empresa assim, e não foram poucas. Inclusive, até dica pro vendedor. Perceber que lojista tá começando a dar indício de atraso, tá começando com conversinha triste, começou com conversinha demais e que, enfim, diversos N motivos, né, de picaretagem ali, cara, pula fora. Pula fora. Não fica ali mastigando, não. Não Porque... perde tempo. O mais importante é o tempo. E é engraçado, porque uma vez eu recebi uma pergunta assim, da pessoa falando que estava complicado, que o lojista tinha combinado uma comissão com ela e que agora estava mudando a comissão. Já, o que você acha? Eu falei assim, não te conheço, mas vou falar o que eu penso assim por cima. Você tá com vontade de vender? Esse lugar está te dando ali o que você precisa de estrutura para vender? Não, não tá. Então vai em outro. Porque no nosso ramo não falta vaga de espaço para você trabalhar. Então muda de lugar. Vai atrás de um lugar que você se sinta confortável para vender. E quando eu digo confortável, não é confortável para ficar aqui assim, mas um lugar que você acredita. Porque não tem como você vender algo que você não acredita. Nem que você compra. Exatamente. É igual o relacionamento abusivo. Você tá ali, vamos dizer assim, você concordou em viver aquilo. E o ramo é muito grande. Muito o ramo ele é grande. gigante. E assim como tem vendedor que tá disposto a fazer um trabalho certo, vender certo, ter uma oportunidade de crescimento, né? Tem muito lojista doido pra ter esse vendedor. E não tem. Isso. E esse vendedor às vezes tá trabalhando pro cara que começa com história triste. Cara, eu já paguei vale. Olha só esse vale que eu paguei. Eu tinha trabalhado nessa empresa. Uhum. Eu pedi pra sair. Saí, voltei, vendi. Era uma empresa que assim, você vendia 120 mil, 130 mil. Você tinha ali os seus 7, 8 mil pra receber. Você já tinha 7 pra receber, você já tinha pelo menos uns 6 de dívida. Vendedor projetista não seja assim. O cara vinha com 3. Não, mas esse vale aqui, Alex, foi daquela outra passagem que você teve na empresa. Cara, se eu sair, você acertou minhas contas. Como assim? Nossa. Isso, só pra vocês terem uma ideia do que era o ramo. Era muito disso. Você vendia mais de 100 mil, você podia se preparar pra novidade. É. E tem muita gente que vai assistir aqui, sabe que empresa que eu tô falando. Tem um... Eu vou falar pra Não você, pode ser assim. eu vou falar pra... Eu mudava muito de loja, né? Tanto que minha filha um dia chegou pra mim e falou assim, nossa mãe, a mãe da minha amiga também trabalha com planejado, mas ela não fica trocando de loja igual você não, todo mês. Eu fico olhando, falei, sério? Mas enfim, eu tinha um negócio, eu não aceitava pagar vale. É assim, ó. Cara, eu não aceitava. Não que seja bom o vendedor ficar pulando de loja. Quanto mais você pula, mais você se prejudica. A gente sabe disso. Porque, pô, se você saiu, é que já não tá bom ali. Com certeza, e sua carteira você não Aí consegue. você vai iniciar no outro lugar, até você montar uma carteira, começar a vender, vai ter que vai te abalar de uma certa Sim. forma, entendeu? Porém, se você também tá num lugar que não tá te dando suporte, a empresa não investe pra te trazer cliente, não tem um suporte de venda que resolve o problema, que o cliente fica te ligando, pra gente, né? Pô, tô com problema. Não vale a pena você ficar. E que fica te atrasando o salário. Nada paga a sua paz. Com certeza. É o que assim, ó, eu cobro os vendedores.
Mas para que eu possa cobrar, eu tenho que dar um suporte por trás, eu tenho que trazer cliente, eu tenho que resolver os problemas da empresa, porque o vendedor vai se preocupar em vender e cuidar dos clientes dele, dos processos deles. Isso, exatamente. E por que que eu não aceitava pagar vale? Eu vou falar pra você. Porque quando eu errava, era coisa besta, que não tinha comparação com quanto de ganho que eu já tinha dado. Porque eu era uma vendedora que eu não aceitava, eu acho que eu sou muito orgulhosa, eu não aceitava vender abaixo do é que eu nunca trabalhei com e-finance, mas igual o pessoal fala do e-finance, com a pontuação para baixo, eu não aceitava. Então, todas as minhas vendas eram sadias. Saudável. Exceto quando o gerente sentava na mesa e achava que precisava dar desconto, que na realidade nem precisava dar desconto. E aí eu virava pra ele e falava, por que você fez isso? A venda já estava feita. Mas enfim, eu não aceitava. Então tudo era muito bom. Quando vinha alguma história de que, não sei o que, eu falei assim, não vou pagar. Não, e se você descontar, eu vou embora. Eu ainda falava assim, e se você descontar, eu vou embora. Assim, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Olhando pelos dois lados da moeda. Vamos dizer assim, a política vale, ela existe pelo fato, eu acho que é mais interessante pelo que o vendedor aprende do que pelo fato do descontar mesmo. É igual na minha loja. A regra é, quem errou se responsabiliza pelo seu erro. Mas, gente, por exemplo, eu nunca cobrei vale de vendedor. Você errou aqui, felizmente aqui você colocou uma coisa, deu errado. Mas assim, não vou te cobrar, mas, presta atenção. É uma questão de você corrigir. Porque também você veste a touca no vendedor, você vai falar pro cara, vou descontar R$1.000 de vale? Não adianta. Entendeu? Exatamente, aí você tá tentando desmotivar o cara ao invés de motivar. Pra não dar problema, o lojista tem que ser maleável sim, e o vendedor tem que fazer o trabalho dele redondo sim, pra evitar problemas. E aí eu penso o seguinte, se você tá com um vendedor e o vendedor começou a fazer muito vale a pena estar com esse montador? Com esse vendedor? Aí não vale. Não vale. Exatamente. Então, quer dizer, é melhor, de repente, vocês terminarem ali o relacionamento de trabalho do que você ficar dando vale pro vendedor todo mês. Não adianta, não Eu adianta. acho que quando você cobra um vale do cara é porque o cara não tá valendo mais a pena estar na tua empresa. Então, acho que realmente é isso mesmo. Não é Tira pelo valor, fora, mas sim pelo fato de que pelo você fato. precisou ter que cobrar. É isso aí. Exatamente, isso que é Porque pesado. A gente acredita de verdade que se você contratou a pessoa, vocês criaram aquela confiança. Então, se o cara fez aquilo de má fé, quebrou a confiança. Quebrou aquela corrente. Então, cara, não tem mais por que continuar esse relacionamento. Sim. Não é? E, Alex, me diz uma coisa. Você falou o nome de 2 meninas aí que estão com você, seu time de venda. Elas são do mercado? Como é que você faz hoje para conseguir achar aí uns tesouros? Tesouros perdidos, né? Tá no fundo do arco-íris? Lá em Itaquá tá um pote de vendedor bom, a gente pode ir lá caçar? Pode ir lá garimpar. Né? É o lema, né? É o lema que todo mundo hoje quer saber, a receita mágica, né? Poxa, onde eu encontro profissional, vendedor, projetista? Cara, eu tenho um problema com o vendedor. Depois que, né, dessa trajetória que eu vim de trainee, né, consegui ter sucesso, depois de algumas épocas em lojas, eu consegui assumir gerências, eu tive essa experiência mais em gestão de pessoas, né, depois eu gerenciei lojas de shopping que eram 8, 9 vendedores, então você aprende muito essa questão de pessoas. Eu tinha vendedor de 60 anos, eu tinha vendedor de 18 anos. Legal. Certo. E quando eu decidi, depois que eu vi para minha empresa, eu decidi que uma decisão radical, que eu não iria contratar ninguém que já fosse do mercado. Certo. E até o momento, todos que já passaram por lá foram pessoas que eu peguei do zero pra treinar. Que legal. Igual eu, Alex 2011 lá, Uhum. que não sabia nem o que era o MDP, MDF, nada. Nossa. Eu decidi pegar pessoas assim. Então você já colocou gente aí no mercado. Já tem gente trabalhando em outras lojas que aprendeu contigo. Muitas legal. pessoas. Quando eu gerenciei outras empresas, tinha muitos vendedores que eu sempre treinei bastante. Sempre gostei. Eu tive sempre tive essa paciência de treinar vendedores. Tem uns que me amam e alguns que me odeiam, né? Faz parte. Mas Aí faz parte da vida, né? Não tem como você gostar que a gente cobra demais, né? Então, Não, tem pessoas que enxergam isso da forma positiva e tem pessoas que enxergam da forma negativa, né? Tá certo. Pessoal, profissional e tudo mais ali. Uhum. Mas eu sempre dei preferência para esse recrutamento e seleção Tá. Certo. de pessoas, né? O que eu penso hoje, né? Eu acho muito mais interessante do que pessoas que às vezes, depende da ação do ramo, pessoa que às vezes se sente estrelão demais, porque tem muito projetista bom, que é humilde, pé no chão, que sabe valorizar uma empresa boa para trabalhar, mas tem muito vendedor hoje no ramo de imóveis, eu falo isso por experiência, que às vezes o cara vende os seus 80, 100 mil, 120 mil, o cara acha que ele é o melhor vendedor do mundo.
E aí você vai querer trazer para a loja, dependendo da situação, dá muito desgaste. Entendeu? O que acontece? Eu dei preferência para treinar pessoas ali que já tenham tido pelo menos algum trabalho, que trabalhou, de repente, num supermercado, numa farmácia, ou num hábito de atendimento, recepção, vendas. Pessoas mais novas, por média de 18, 22 anos, né? Que consigam enxergar o ramo exatamente o que ele é. Que ele é um ramo muito brilhante. Sim. Porque não adianta você entregar algo de valor na mão de quem não valoriza isso. Verdade. Que não vai enxergar aquilo como uma oportunidade grande de você crescer, entendeu? E não vai conseguir entender o verdadeiro valor daquilo. Então, essas pessoas que eu recrutei, consequentemente, vieram com vontade de aprender, entendeu? E enxergaram, tiveram também o de referência, né? De que uma pessoa que deu certo no ramo... A sua própria história você compartilha, A minha né? própria história. Elas têm hoje muito de referência, até a gente brinca, né? Eu falo que eu tô criando mini Alexzinhos. Legal. E hoje, um exemplo, vendedor que começou há 9 meses e já tá vendendo quase 200 mil reais. Putz, que Que legal. legal. Cara, é assim, é legal de você ver, de você falar, cara, isso é top, Uhum. entendeu? É mais trabalhoso, né? Todo mundo que tem esse âmbito de querer, de ter a paciência de ensinar, pegar do zero, né? E tudo mais, ensinar projeto, venda, forma de falar. Esperar o tempo, né? Pra isso dar resultado também. É porque esse ramo, a pessoa, ela amadurece indiretamente. Mesmo se ela querer, ela vai ter que amadurecer. Ela vai ter que ter conversa pra falar com o cliente, do cachorro, do papagaio, enfim. De tudo. É Né? verdade. E aí, consequentemente, se você tem paciência pra passar por esse processo também de treinar, recrutar pessoas e tudo mais, você vai ter profissionais de extrema qualidade na sua empresa. Legal. Que Que você legal. possa contar. Agora eu Legal. fiquei curiosa, porque você falou assim, né? De 18 a... 21, 22, essa E- média. Como é que mágica é que você faz pra botar esse povo pra trabalhar? Porque aqui, todo mundo que passa aqui é mais velho, né, Renato? É isso que eu tô vendo. A gente tá muito preocupado. Você mesmo, eu considero você um empresário novo. Você tá com 30 anos, quanto tempo tem sua empresa? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, Sim. então você é um empresário novo. Tudo A maioria, novo. né? A maioria que passa aqui é já mais experiente, vamos usar essa palavra. Eu jurava que ela ia Como falar velho. Como empreendedor, sim, poxa, com certeza, com certeza. E a gente fica se questionando, não, inclusive no último, a gente falou, não, essa geração de agora não É. quer trabalhar, quer a coisa mais fácil. Como é que você atrai essa juventude e consegue ali convencer, fazer uma vendedora, por exemplo, trabalhar o suficiente para vender quase 200 mil? Porque assim, eu tenho certeza que ela não vendeu 200 mil de boa. É. Ela teve que... Certeza que ela ralou. Com certeza. né? E né? como é que você faz esse trabalho aí de, sei lá, vamos De usar a palavra motivação, né? motivação, convencimento, eu não sei que palavra que seria. É uma questão assim de a prova social é mais difícil de início, né? Porque a pessoa tem esse primeiro contato com o ramo, quando ela começa a entender, porque é o que a gente fala. No começo a gente é igual aquele meme do vídeo do Vigor. Eu vim pra cá com outro pensamento. Eu achei que era só fazer projeto, né? Fazer casinha de boneca. Eu achei que eu ia ser arquiteta, designer de interiores. Sem ter estudado 5 anos. Claro, mas eu achei. Só que aí, quando a pessoa começa a entender real, né, as responsabilidades que ela vai ter, então assim, ela vai meio que maturando isso com o tempo, né? Mas é o fato de você contar a história da sua vida ou de referências do que é o ramo para que essa pessoa consiga entender. É o que a gente fala, até mesmo com o cliente, uma das estratégias que a gente mais usa hoje é contar histórias. É o que mais conecta, não tem jeito. E eu vim contando a minha história do ramo, como funciona e tudo mais, as possibilidades de ganhos, entendeu? E, consequentemente, elas acreditaram muito que isso daria certo. Entendi. E colocou em prática. E funciona de motivação para o outro também. Legal. Porque, por exemplo, 2 começaram juntas, uma começou a vender muito, a outra teve algumas dificuldades para depois começar a engrenar, mas o fato dessa vender muito ajudou essa a conseguir enxergar que aquilo era possível. Entendi. E, consequentemente, depois vai vindo os outros, né? As outros. histórias vão servindo de referência. Então, é pessoa disposta a vender, a aprender, disposta a trabalhar, vontade de vencer bem grande, entendeu? E se jogar de cara. Porque esse nosso ramo, se você for raso, não funciona. Você tem que se jogar de cara. É verdade. Que legal. E aí é um tipo de coisa também que eu imagino que ali na hora que você está fazendo a entrevista, que você está analisando um currículo, você já consegue pegar algumas coisas
como se fosse, por exemplo, um público-alvo, né? Hoje eu, na minha empresa, eu tenho meu público-alvo. Então, eu tenho mais ou menos a idade dos meus clientes, eu tenho se é casado, se é solteiro, se tem filho, se não tem. E eu sei que quando o cliente vem dentro daquele meu público-alvo, cara, 90% da venda tá feita porque já é o meu perfil. Então, eu imagino que ali, quando você tá fazendo essa análise, tá fazendo ali a entrevista, você também já presta atenção nesses sinais. Tenho um perfil que eu busco, é o perfil que eu quero de vendedor. Legal. Né? E, assim, lógico que é uma seleção, né? Igual o lead, você vai pegar vários e, de repente, vai ter Vai o qualificar, aproveitamento né? em si. E a mesma coisa, eu busco hoje, eu digo para Estúdio Decorale, um perfil de 18 a 22 anos, pessoas que já tenham trabalhado em algum lugar, que não sejam cru, né, do zero, que já tenham tido alguma experiência com o mercado de trabalho, com pelo menos atendimento ao público, né? E aí eu vou ter aquela conversa do tete a tete. Porque a gente é muito leitor de pessoas, né? Você Sim. conversou ali 10 minutos, você já consegue saber se a pessoa vai ter esse dinamismo de conversa, se a pessoa mostrou que tem, né, pelo menos uma energia de que vai trabalhar bem, que vai se dedicar. Lógico, ninguém consegue comprar a ideia e saber se vai dar certo ou não vai. Isso é a experiência do dia a dia, mas esse é o perfil ideal que eu busco hoje. E quando você acerta, funciona muito bem. É muito bom, né? É legal. E só a dica sobre o que você perguntou, né? Onde eu encontro essas pessoas, eu, na Estúdio Decorale, eu busco nesses sites de pessoas que estão buscando por oportunidade de emprego, entendeu? Infojobs, Cato, ali tem uma gama, principalmente de pessoas mais novas, que estão, né, em meio ao mercado, né, de trabalho, que tem diversos tipos de áreas diferentes, às vezes dispostos a ouvir uma proposta de trabalho. E aí, se casa os dois... E dá certo. Funciona. Que legal. Interessante isso. E é bem legal porque é muito parecido com o processo de venda, Sim. né? Se você a gente vende para o cliente, mas você também tem que vender para essa outra pessoa, você tem que atrair, você tem que criar uma conexão, você tem que atrair aquela pessoa, tem que fazer a venda ali para ela. Porque é mais ou menos criar o desejo, né? Criar o desejo. Criar o desejo. É porque você tem que vender o teu produto para ela. É isso, Primeiro cara. tem que comprar a Você tem que empresa convencer para ela. vender a empresa para o cliente, né? Cara, é uma troca de confianças mesmo, não tem jeito. Exatamente. Renato, eu acho que a gente tem que parar de criticar esses mais jovens. Existem mais jovens e mais jovens. Sabe por quê? Porque a gente generalizou tudo. Isso, eu acho E que aí, foi feio isso da tá nossa errado. parte. Isso Tá tá errado. Eu acho que tem... Inclusive, estive na casa da minha mãe e escutei falar que a nova namorada do meu sobrinho, ela é toda empolgada. Não sei se é verdade. Se for, eu vou ver se arruma alguma coisa pra ela fazer. E é bacana, e você é a prova disso, né? Porque então, se esse é um perfil que você busca na tua empresa, eu imagino que quem passou por lá tem mais ou menos essa idade. Com certeza, com certeza. Inclusive que, olha só que mágica isso. Vamos dizer que em relação a números. Quando eu iniciei a loja, né? Eu vou contar bem breve pra vocês. Só, Fica à vontade, só opa! essa história da Estúdio Decorale até o momento, 1 ano e Acho que 2 é legal. meses. Quando eu tava gerenciando, né? Eu gerenciando uma rede hoje, uma rede grande em São Paulo que tem 12 lojas e tudo mais. E eu tava 2 anos gerenciando e teve um choque de realidade em mim. Aos 29 anos. Porque eu falei, o ano que vem, Eu vou fazer 30. 3.0. Sim. E, cara, passou o ramo inteiro, desde os 18 na minha cabeça. Porque assim, vamos dizer que, poxa, o ramo é maravilhoso, cara. Você tá numa empresa boa, você tá ganhando dinheiro, você tá conseguindo crescer profissionalmente. É impagável isso. Só que eu sempre tive um sonho de ter a minha empresa. Sempre tive o sonho. Tem vendedor que às vezes, poxa, Alex, eu tô realizando sonhos aqui. Eu tô bem, não quero ir pra esse desafio, que é bem desafiador. É bem complicado, é bem diferente, vamos dizer assim. Sim. Né? Eu falei, eu quero a minha empresa. 29 anos eu falei, vou pra cima. Pedi as contas e ninguém entendeu nada. Todo mundo concradiu, vamos lá. Já que você tá falando, já que você quer. Então tudo bem. E assim, né? É o all-in da vida. Sim. Fui pra cima aqui, ajustei tudo mais e formou-se a Estúdio Decorale. E os 4 primeiros meses, os 5 primeiros meses, eu era tudo, sozinho, fazendo medição, finalização, entrega, resolvendo as coisas todas que a gente sabe que não funciona, Montagem não, né? Montagem não. Queria. Mas no curso de vocês dá pra aprender a montar? Olha, ainda não, mas vai encaixar uma dessa. Tem hein? que fazer
Um engate. Um engate ali da montagem. né? Exatamente. Eu já recebi umas 2 propostas que eu quero, sim. Eu acho que é uma coisa que tem que ter no nosso ramo. É uma escolinha de montadores. A gente precisa. Nossa, cara. E com esse conhecimento de passando por várias empresas, né? Esse formato hoje que eu busco é um formato descentralizador. Eu quero sim, eu tenho hoje, né? Cada um em seu departamento para as coisas andarem bem certinho. Eu tenho uma visão comigo hoje que eu não quero que a empresa dependa de mim para que possa vender. Uhum. Tem pessoa que às vezes, poxa, o formato dela é ela ser o que vai atender, não é errado, né? São formas de trabalho diferentes. Sim. Né? A minha Concordo. forma hoje é dessa forma. E esses 5 primeiros meses, eu estava com faturamento X. Porque você acaba sendo um pouco mais limitado, né? Você vende, você vai perder 1 dia, 2 dias em liberação. Aí você vai comprar, aí você vai resolver e tudo mais. Eu falei, agora eu vou contratar. Não quero ninguém do ramo, vou contratar da forma que eu fiz. Contratei 2 vendedoras, que inclusive elas estão comigo até hoje. E do mês que elas começaram, elas iniciaram em uma semana, 10 dias elas estavam atendendo o primeiro cliente. 10 dias. Caramba, muito Um rápido. intensivão na loja ali, assim. Lógico que muita coisa você aprende na prática, né? Jogando ali na loja pra ir aprendendo e todo um suporte e tudo mais. Nesse primeiro mês que elas começaram, eu quadrupliquei o faturamento da empresa. Caraca! Nossa, sensacional. Quadrupliquei. E aí se manteve essa média e cada vez mais aumentando até hoje. Faz muita diferença você ter profissionais bons. Dá trabalho você treinar, dá trabalho você qualificar. Mas quando você acerta as pessoas e tem esse conhecimento de gestão para trabalhar e treinar essas pessoas, é sucesso. Putz, que legal, cara. Que legal isso aí. Sensacional isso. Adorei. É. Pra você ver, ó, e você que tá aí em casa e fica aí com essa preguiça. Que às vezes é preguiça, É verdade. né? Ou se você diz, não, mas eu não me sinto qualificado pra ensinar, aprende. Contrata. Tudo você consegue aprender. Alguma coisa você consegue E outra, fazer. né? Depende muito do que... Às vezes, se você já tem algum tempo de ramo, às vezes o que é pouco pra você é muito pro outro. Você já agregou algo na vida de alguém. muito mesmo. Com Porque o cara não certeza. sabe nada. Com certeza. Sempre vai isso ser. mesmo. O cara que tem, sei lá, 3 anos de segmento. Pro cara que tem 0, ele tem 3 anos a mais, cara. Com certeza. Não é? Então, assim, eu concordo com você, cara. Dá pra ensinar, sim. Sempre tem Dá algo pra pra passar, ensinar. é. Sempre tem algo Eu pra acho que ensinar. tem muita gente que fica com aquilo na cabeça assim, mas se eu ensinar, depois ele vai me deixar. Não pode ter esse apego, não. Né? Não pode. Não, mas aí eu vou ensinar e ele me deixa, vem outro, faz uma proposta melhor e leva o cara. Vai fazer Eu o acho quê? que a primeira coisa que falta nesse cara é confiança nele e na empresa dele. Nisso ele já não passa nem confiança pra quem ele quer contratar. Inclusive, eu falei pra elas, e na época eu tava com 3, né, vendedores, eu falei, gente, é o seguinte, reunião, eu treinei vocês, eu tenho vocês aqui, eu sou super feliz em que o resultado que vocês me dão, entendeu? Mas eu não estou criando vendedores para Estúdio Decorali, eu estou criando vendedores para o mercado. Se em algum momento vocês estiverem satisfeitos com alguma coisa daqui e quiserem ir para o mercado, show de bola, o mercado é amplo, né? E assim como eu treinei 1, treinei 2, treinei 3, treinei 5, eu treino outro. E só que tem aquela questão. Pessoas que têm uma gratidão por você, de dar essa oportunidade que você teve, que você entrou, que você não sabia, que você aprendeu, ele também vai se tornar um gestor na sua empresa. E ele pode ensinar essa nova gama. Então, assim, é aquela, né? Se você tá com medo de você dar o pé ali do negócio, você não vai merecer o restante bom, né? Então, Exatamente. Falou, é isso. é o que o Felipe Tito fala. Se você tá querendo a chuva, você não pode ter medo da lama. Você tem que estar disposto, né? Então, Tem que estar disposto a pegar tudo. não Nossa. pode ter esse apego. Se você ficar sinestésico, se o vendedor for embora... Nossa, cara. Não, realmente. Fora que se o vendedor for muito bom e ele pegar ela, ele se aproveita. Nossa! Se ele souber que é só ele que faz o negócio andar... Isso é outra coisa importante, né? Que a gente estava conversando até antes de ligar as câmeras, que você comentou do Flávio Augusto, que ele falou, ele fala muito isso, e eu estava Sim. ouvindo um podcast com ele, e ele falou, cara, minha equipe de vendas tem que saber que eu sou de rua. Tem que saber que se ele não vender, eu vendo. Com certeza. E isso é muito importante. Como gestor, você tem que dar essa segurança para sua equipe de vendas. Sua equipe de vendas certeza. tem que olhar para você e falar assim, cara, o cara sabe do que eu tô falando. Sim. É. Inclusive Eu não tô nessa sozinho reunião. aqui, né? Eu falei assim, tudo bem. Pô, sou grato a vocês aqui, a gente é um time unido, vamos pra cima, quero ver todo mundo bem, comendo nos melhores lugares, indo nas coisas, usando as melhores roupas. Eu quero pessoas que tenham vontade de crescer, de gama, de vencer. Só que se em algum momento vocês saírem daqui, eu vou pra venda e vendo. Eu ligo pro cliente, eu trago o cliente, eu faço o projeto, não tem tempo ruim. A gente sabe fazer, a gente sabe onde o negócio começa e onde termina. Então,
a sua equipe também não pode achar que se não tiver ela ali, você não vai conseguir fazer. É isso. Porque assim como É eu treinei 2, 3, eu também consigo treinar outro. E é o erro de muito lojista, né, meu? Às vezes o lojista também não tem aquele. Não quer voltar pra trás, né? Não quer Ele acha que é voltar pra trás. ele não né? quer, tipo, se eu perder aquele cara ali, eu vou ter que vender de novo. Tipo, mano, cara, verdade. não. A empresa é sua. E o coração dela é a venda. Então, se um dia esse vendedor sair, você vai vender sim, cara. É. E aí você vai atrás de outro. E na realidade, eu acho que a gente tem que tentar viver. O dono da loja ele tem que tentar viver tão ali envolvido com a parte comercial, a ponto de que ele não ache que ele saiu daquilo e que ele vai ter que voltar. Porque ele já faz, Sim. ele faz parte daquilo na realidade. Ele tá naquele ambiente ali. Exatamente, que é esse Verdade. ambiente de vendas. E é interessante que eu lembrei agora, até o Wellington, acho que falou no podcast dele, ele falou assim, cara, uma hora o negócio subiu pra minha cabeça e eu parei de fazer coisas que é do dono da loja, que não é outra pessoa que vai fazer. E eu acho que essa questão da venda é uma coisa que, por mais que você não esteja ali na mesa, no Promob, mas no teu sangue, no teu dia a dia, no teu respirar, quando você entra na loja, tudo tem que suspirar Sim. venda. Venda. Sim, Tudo. digo assim, é ruim a empresa depender só do dono ter que fazer tudo, porque eu já vi situações que o cara não conseguia focar no crescimento da empresa porque estava muito envolvido também no operacional ali. Depende muito do formato da empresa também. Mas para que você saia 100% de um departamento, igual eu comentei com vocês, que hoje eu estou capacitando pessoas mais do pós-venda, estruturando essa parte. Mas eu só vou sair 100% quando eu tiver alguém que eu posso contar que eu sei que vai fazer da mesma coisa que eu. Mas mesmo assim eu ainda tenho que fazer a gestão para saber se está realmente acontecendo da forma tá que eu... sendo feito, né? Isso é complicado. Não pode largar também na mão e deixar o negócio Eu acho que você é sócio com alguém ou não? Não, só eu. Tá eu bom. e minha noiva. Então pra você é mais... então você tem só a noiva como um braço ali. Sim. É. Beleza. Eu acho que é um pouco mais difícil, né? Porque são várias partes da empresa. Porque hoje eu e a Jaque, a gente tem a parte administrativa e tem a parte venda. Então, eu não tenho um time de venda, o time de venda sou eu, né? Mas você que tem um time, você tem que tomar conta dessa e tomar conta da outra. Sim. E não pode largar nenhuma das duas. Exatamente. Quando você tem os times, cara, é confiar nas pessoas, mas fazer a gestão das pessoas. É o que a gente Sim. costuma falar a palavra do ramo, que é o apingar. Aham. Às vezes, por um determinado tempo, a pessoa vai fazer o trabalho certinho, né? O vendedor vai fazer o método, vai ligar para o cliente, vai conversar, vai trazer. Só que às vezes, não sei, às vezes a própria cabeça da pessoa se sabota, né? E acostuma com o bom. E passa por um Sim. determinado tempo e começa a entrar naqueles vícios ali. Já acho que tá bom. E aí, se você não tem uma gestão do dono da loja ou de um gerente capacitado para estar em cima acompanhando isso, perde a linha. Aí começa a vender menos, começa a ter problema. E aí, por falta de gestão, às vezes, você não sabe por que tá dando errado. Aí vai colocar a culpa no vendedor. E às vezes ele tá com... São seres humanos, né? Às vezes o cara tá com problema em casa, passou por alguma coisa Sim. e não quer falar e aquilo ali cai, cara. Porque vendas você tem que estar bem, não tem jeito. como Se você você não não tá tá próximo- bem, É o que eu falo. Você Vendas não vende. é estado de espírito. estado de Se espírito. você deixar um problema pessoal envolver na sua vida, no seu dia a dia, esquece. Não E vai. você tem que entrar da porta da loja pra dentro ali e ser outra pessoa. É o isso. personagem que a gente fala. Mesmo É que você isso. não seja num dia bom, você vai ter que sorrir pro cliente, você vai ter que fazer uma boa ligação, você vai ter que buscar uma conexão, porque senão você vai se prejudicar mais ainda. É. Porque, cara, se você já tem um problema externo e aí você Você não traz pra vender, e não, e você deixar de vender, Dois problemas. aí você aí- vai ter um problema sério e vai ficar duro. Exatamente. Vai ter um problema chorando ainda pelo problema. Resolve o seu problema vendendo. Vende que resolve, vende que ajuda. É isso que eu ia falar. Aliás, quando você vende, você resolve os outros. O mais legal, que eu acho que o pessoal de venda entende isso, é que você só se resolve o problema com dinheiro, né? Então, cara, E é a engraçado que venda salva. essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. O Renato, ele veio de alguns dias sem vender e o Renato é muito vendedor. O Renato, quando ele fica um período sem vender, ele fica numa chateação. Amarra a touca na canela, Renato? Não, tipo se isso. ele fica muito chateado, ele fica assim, o mundo perde a cor. Cara, isso é surreal. Aí, Esse ele sou foi eu. e fez uma venda. Gente, parecia outra pessoa. Olha o brilho voltando. E eu falei, Renato, o que Tô foi? aqui. É porque eu vendi. Eu tô aqui, eu vendi, porra, não tô morto. que não sei o Cara, quê. que não- Não, e quando você vê, ficou uma semana sem vender? Ficou, sei lá, no máximo 15 dias sem vender e já Fico tá... louco, meu. Não Isso é o consigo. mais gostoso da nossa área, porque é o que eu falo pro pessoal. Não é só o salário da grana, cara. A grana Não- você vai resolver tudo não que você é. precisar. É. Só que quando você tira uma venda, que é aquela, ainda mais aquela que você precisou negociar, que você foi pra cima, o cara não queria, o cara entrou na negociação falando, hoje eu não vou tirar o contrato.
Aí você vem, despretensioso, quando você pensa que não, o cara tá sendo um contrato, você fala, cara, aí você sai, o cliente vai embora, você dá aquele grito. Exatamente. Exatamente. Nossa, cara, isso sou eu. Eu falo muito pro pessoal da loja, que às vezes o pessoal tá todo mundo quieto no projeto e tudo mais, e eu sou muito dessa questão do comercial, como eu falei, né? Estopo da venda, a gente trabalhava numa loja, hoje esse rapaz que trabalhava, que era vendedor junto comigo, o Raul, ele é supervisor nessa empresa que eu trabalhava, né? E a gente, assim, era tão maluco, assim, só que a loja funcionava tão bem dessa forma, que era o quê? Era na loucura da gritaria. E vendedor adora. O vendedor pegava a planta, ia lá na cozinha da frente da loja, ligava pro cliente. Não, que tal, pode vir, que aqui eu vou fazer um negócio bom pra você. Trazia, agendava só o cliente, não tava tirado o pedido. Só que a energia dele subia tanto que ele voltava gritando. Vende mais que eu, aqui, não sei o quê. E isso era o combustível. Isso era o combustível. Aí um gritava, aí o outro ia, ligava, gritava. E, cara, isso era gostoso. E é mais difícil. Mas hoje em dia você não vê muito boa. mais, E funciona. Eu trabalhava uma época que eu saí do ramo, eu trabalhava vendendo alarme, na Verisuri. Que a Verisuri agora é uma loucura aí, né? Vendendo alarme na rua. E aí o gestor da Verisuri teve um dia que não foi ele, alguém, e eu sou técnica. Qual que você vai contar já? Que é do Baby Shark? Eu não sou, eu sou mais técnica, eu não sou tão comercial. Então, eu não sou tão emocionada assim quanto o Renato, né? E aí ele chegou. Por que você tá rindo? É porque vocês imaginem a cena, né? Ele tá imaginando de verdade, a Jaque não tem perfil disso que ela vai falar. Não tem o perfil. E aí ele chegou. E ele falou, gente, é o seguinte, hoje a gente vai sair, a nossa meta pra rua é isso, a gente vai vender isso, não sei o quê. E antes da gente sair, a gente vai cantar uma música aqui pra se animar. E aí eu, tá. Aí começou, baby shark, baby shark. Essa era a música pra animar? Meu Deus. Baby shark. Não, e aí colocaram lá na TV, tinha que fazer os gestos. E aí, ele era o gerente geral, César, um beijo. E aí tinha o meu chefe, que era o Ronaldo, que trabalhava em móveis planejados. Então a gente ele já me conhecia. Eu só fiz assim pra ele. E ele tava assim, ó. Vamos falar a verdade. Podia não motivar, mas mudava o humor, né? Mudava o humor logo cedo. Não, você não tá entendendo. Quando chegou... Ela esperava, we are the champions. Quando chegou na outra semana, que era reunião, acho que semanal, era uma no início, uma no final, não lembro. Quando chegou na outra reunião, ele começou a apresentar os números. O pessoal tinha arrasado de vender. Eu falava, gente... Eu vou colocar Baby Shark pra tocar na minha loja. Aí toda reunião, olha, ficou uns 2 meses esse Baby Shark. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Surreal. Então, realmente, vendedor, ele tem uma coisa. Às vezes, o Renato tinha uma coisa, ele tinha uma camisa que ela se desfez. Porque eu falei, Renato, chega. Agora você vai ter que mudar seu negócio. Fiquei chateado. Toda vez que era um cliente assim, ele falava, hoje eu vou usar essa camisa, e vendia. Tá vendo? A minha camisa vende. E é uma coisa besta, porque não é a camisa que vende. Lógico que era. Tá maluca? Às vezes, não, vou fazer o projeto desse jeito. Vou, né, cantar uma música antes, dar uma... Acabou a luz. Ai, que legal. Gente, nós acabamos de ter um apagão aqui no estúdio. Pagou, gente, pagou. A energia tava lá em cima. Pois mas voltando aqui, cada um tem o seu alguma coisa. Sabe, de repente a cor de um batom que põe, tal. E eu acho que eu tenho dificuldade de assimilar isso porque eu sou técnica, mas eu acho que funciona. Cara, eu sou suspeita a falar, mas eu sou da época da gritaria, da época do vende mais que eu, da época do vamos trazer, vamos vender. E hoje eu tento incluir isso na loja, o pessoal às vezes fica olhando pra minha cara sem entender, assim. Esse doido. Não, e ainda 2 mulheres, mulher é muito diferente de homem, gente, nisso. Muito. Mas estão mudando, viu? Então, a convivência. Estão virando Alexazinha. Alexinha. Faz uns stories fazendo isso. É muito bom. Estão virando Alexinhas. Mas assim, gente, é engraçado que é a convivência, né? Se você convive muito com uma pessoa de uma cultura ali, você vai ficar igual. Né? Seja pro bom, que seja pro mal, isso é legal. E aí a tendência é tá evoluindo, não tem jeito. Que legal. Que legal. Fica até uma dica aí, se você é gerente, se você é gestor, de repente chegou um sábado que você quer entregar um número melhor. Se você é o dono da loja, você tem conta pra pagar na segunda-feira, não sei. Cara, chega com essa, sabe? Às vezes, levar um café da manhã no sábado pros seus, não só pro cliente, porque às vezes dá o café da manhã pro cliente e o vendedor tá morrendo de fome, porque acordou atrasado. Passei por uma dessa uma vez, hein?
Não é? Mó veneno. Chega lá, levou pro cliente, leva também pra sua turma. Ó, tá aqui, gente, todo mundo animado, tal, vamos, canta Baby Shark. Põe o Baby Shark pra tocar, que todo mundo vai ficar motivado, todo mundo vai ficar energizado. Pelo amor de Deus. Gente, eu não sei de onde tiraram essa que Baby Shark energia. Anima alguém, viu? Mas pelo menos você dá risada. Você dá muita risada, porque realmente é Gente, engraçado. ela chegou contando isso em casa, eu não aguentava. Porque eu conheço ela. Não, imagina Eu conheço, ela a não surpresa vai fazer que você isso. deve ter ficado... Hã? Eu falei, Fizeram não você fizeram fazer. isso com você. Não filmaram? Não filmaram, tenho certeza que não filmaram. Pois é, Renato, o negócio foi feio, Foi mas muito cá bom. estamos. Ai, da hora. Eu gosto dessa ideia também. E eu sou dessa geração, do jeito que você falou também. Tipo, você é da guitarria, eu tinha o meu negócio da camisa. Meu problema não é. A minha questão é que na minha história, eu sempre, na grande maioria das lojas que eu passei, eu sempre fui muito solitário. Era mais só eu como vendedor, ou talvez mais um, no máximo. Era muito raro ter um time de vendas ali, nas lojas que eu passei. Então, isso que mudava um pouco, eu buscava minha motivação na minha camisa. É que na verdade também assim, né? Tudo depende muito e às vezes a gente tem que buscar um equilíbrio. Eu era muito assim, o vendedor eu era muito desse estopo do comercial. Só que quando você é vendedor, você pode ser muito mais assim, às vezes, dependendo da situação. Aquele compulsor lá na lua. E quando eu virei gerente, nossa, duplicou isso. Só que dependendo da situação no começo, pra mim, foi um pouco difícil. Porque o meu vendedor começou a ficar sem entender muita coisa. Eu era vendedor visual extremo, eu virei gerente, eu dobrei o compulsor. Aí depois que a gente vem baixando, Foi vem entendendo ajustando. melhor e alinhando. E entendendo as pessoas, né? Entendendo que existem perfis de pessoas É. diferentes. Por exemplo, no começo, eu achava que todo mundo tinha que ser igual eu. Que se não fosse assim, essa energia, tudo mais, não venderia. Entendi. E teve vendedores que me ensinou isso na prática, não com falácia, mas sim com resultado, que dá pra você ter um perfil de um vendedor mais quieto, mais na dele, mais concentrado, que não é muito, né, falador De demais, festa. e que também funciona muito bem em vendas. Eu tinha uma vendedora que quando eu assumi uma loja, uma determinada loja que eu vim do shopping pra uma loja de Guarulhos, ela era quietinha na dela e eu ficava agoniado. Eu queria fazer essa vendedora falar, eu queria que ela fosse igual eu. E aí, depois de um tempo trabalhando juntos, e ela todo mês vendia, entregava o número dela. E às vezes até mais do que muitos outros vendedores. Aham. E hoje eu falo até hoje, eu falo, Jaque, com você eu aprendi que o vendedor não precisa ser muito energia lá na lua, né? Não que energia, né? Falador demais, para poder fazer um bom número. Exatamente. É que vem, às vezes eu aprendi também, foi com o Flávio Augusto e com o próprio Caio, que o vendedor ele não precisa ser esse cara. Ele realmente é técnica. O cara aprendeu a técnica da venda, entendeu o produto, ele vai vender. É. Ele não precisa ser o cara, ou alegre, ou o Renato da vida. Não, e que né? cada um tem seu Cada jeito um de tem o seu demonstrar jeito, felicidade, isso. né? Eu, por exemplo, eu faço Não assim, mostra. ó. Porra, Renato, não me fode. O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão descobrir de mim? Não, eu comemoro assim, ó. Uhul! O pessoal já viu isso. Bandeira! Ô, diretor, me ajuda aqui, vai. Mas a verdade, isso serve de aprendizado. Porque às Sim. vezes aquele vendedor que ele é muito quieto, ou aquele que é muito falador, ou aquele que é mais sinestésico, Sim. as pessoas às vezes querem rotular. Que existe esse no ramo, né? O visual, o auditivo, sinestésico. E se você não for de tal determinada forma, você não vai vender. É. Cara, todo mundo pode vender da mesma forma, se você usar a estratégia correta. É Você isso. pode falar muito, falar pouco. Conversar mais, pegar mais conexão, não pegar. Mas se você usar a estratégia correta, você vai vender. Então, a Isso. forma que você é, do seu jeito, às vezes você é mais quieto, você fala, poxa, pra mim ser um vendedor de planejados de sucesso, eu preciso mudar a minha forma. Não, só você usar a estratégia de vendas correta. É verdade. Mas você não precisa mudar a sua personalidade. Exatamente. E do momento que você estiver na venda, se você fizer a forma certa, vai dar certo. É isso aí. Concordo 100%. Nossa, muito bom. Bom, Alex, passa aí pra galera o seu Instagram, suas redes sociais que você usa. Eu vi que você dá dicas lá, assim, você faz bastante coisa. Então, até você... A gente tem muito seguidor no Mercado Planejado que fala, eu não sei o que postar, porque eu não sei, é conteúdo todo dia. E eu vi que você posta bastante, então já serve de inspiração, se inspira aí no Alex. Passa aí a sua rede social pro pessoal e também ali a sua câmera, se você quiser mandar um beijo, um abraço. Sua hora agora. Na verdade, é o que eu sempre falo, né? O ramo de imóveis planejados hoje, ele não é nada sem a rede social, né? Então, a gente teve que aprender, além do loja, aprender o online. Quem não era blogueirinho, agora teve que ser. Exatamente, tem que Falou ser. a verdade. Cara, não adianta, né? Estúdio Decorale,
O Instagram, @Estúdio Decorale, tudo junto. E a minha rede social, Alex_Rodrigues. Legal. Rodrigues. Show de bola. Ótimo. E quer deixar uma palavra final, mandar um beijo pra alguém? Fica à vontade aí. A palavra final, eu acho que eu quero falar especificamente pro vendedor projetista que tá começando agora. Ótimo, boa. Boa. Segue, acredita, continua firme, busca boas referências, que esse nosso ramo ele é mágico, ele é um ramo muito bom. Só tem que ser feita a forma certa de trabalhar. Que aí, fazendo isso, você consegue ter sucesso. E, cara, funciona, dá certo. Aqui é prova e aqui é prova. É isso. É isso aí, é isso aí. Perfeito. Bom, gente, só lembrando aqui, né? Então, nossas medalhas, nós estamos no desafio da 12 meses, 12 medalhas. Muito provavelmente a gente já deve ter corrido a outra, mas a gente grava antes, né? Então, por isso que não tá, mas logo mais estará aqui. E o nosso desafio, então, do livro, né? Um livro por mês. Hoje nós estamos lendo... Hoje não, né? Esse mês, O Homem Mais Rico da Babilônia, agora em março. Lembrando que se você não consegue, já que tô sem dinheiro, não vendi muito, ou então não gosta dessas suas leituras, acho tudo um tédio, lê outra coisa, meu amigo. Leia! Lê outra coisa. Eu sou um cara aqui que não gostava de ler. Hoje eu gosto de ler. Hoje eu consumo também audiobook. Tem de graça no YouTube esse livro que nós estamos lendo. Então você pode colocar aqui, se você vai para academia, vai malhando, coloca aqui, vai escutando, se faz uma caminhada, se você fica em casa sem fazer nada, coloca no ouvido, que você vai aprender cada vez mais. Além disso, essa semana eu recebi uma indicação de um livro sobre objeções. Se você tem um livro para indicar pra gente, aprendi, li nesse livro e tal, indica, chama a gente lá no @o Mercado dos Planejados e manda a sua indicação de livros também, que a Jaque agradece. É isso aí. E olha, aproveitando aqui que hoje a gente mostrou nesse podcast aqui com o Alex, que você pode se profissionalizar, você pode sair do zero aí, que você não fez. Vamos supor aí que você é um cara que quer entrar no mercado, que quer se profissionalizar, quer melhorar o seu atendimento. Nós temos o nosso curso, o Projetista que Vende. O carrinho tá aberto aí para vocês. Compra a qualquer momento. Se você estiver aí agora assistindo, acabou o podcast, já vai lá e compra que você vai se profissionalizar ou vai entrar no mercado de uma maneira bem bacana. Está ótimo, então. Então, galera, muito obrigado, então, pela... Como é que é a palavra, gente? Audiência! Quis mudar a palavra, me deu um branco. Muito obrigada pela sua audiência, por assistir aí mais um episódio. É isso aí. Terça-feira que vem, às 19 horas, nós estaremos aqui novamente. É isso aí, ó. Então compartilha, curte e passa pra galera aí o nosso canal e vai divulgar cada vez mais. Tchau, tchau, galera. Valeu, galera. Muito obrigada.